A Cristiane Andrade, ela é contabilista aqui no Brasil, ela fundou um escritório de contabilidade no Rio de Janeiro, com o marido dela, o Arnaldo, né? Aí, um abraço para o Arnaldo. E, Cris, conta um pouco dessa história para a gente. Como é que foi a história da empresa de contabilidade, a Confiare? Como é que ela surgiu e esses desafios que vocês enfrentaram aí ao longo dos últimos anos? Como é que foi o início da história? Bom, deixa eu dar um bom dia para quem está nos assistindo, né? Obrigada pelo convite aí de vocês. Bom, falar um pouquinho do início da Confiare. Aqui no Brasil, normalmente, as empresas de contabilidade elas têm sucessores, né? No meu caso, eu trabalhava na parte financeira, a parte de planejamento orçamentário, e não trabalhava com contabilidade. Eu conhecia a contabilidade no meu dia a dia. E eu sempre fui empreendedora e queria muito montar um negócio, abrir uma empresa no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E o meu marido, ele vinha de família de contadores, né? Mas isso foi há 16 anos atrás e eu queria abrir uma empresa diferente, já uma empresa moderna, com uma visão de trabalhar com menos papel possível, com mais organização. Então eu decidi que uma empresa de contabilidade, ela está preparada, porque era um dos meus propósitos, era fazer algo que pudesse contribuir com as empresas aqui no Brasil, que pudesse fazer com que elas crescessem, sabe? Participar desse crescimento, desse desenvolvimento. Então eu propus para o meu marido para a gente abrir uma empresa aqui na Barra da Tijuca, no Rio, com esse propósito de ter uma empresa de contabilidade diferente, porque aqui no Brasil a gente tem muitas obrigações e há 16 anos atrás tudo era muito burocrático e muitos papéis, né? Tudo era papel para lá, papel para cá, nota fiscal ainda em papel, e a gente tinha que buscar uma solução para trabalhar de forma mais otimizada, né? Para que trouxesse um resultado melhor, com menos burocracia. E daí nasceu a Confiare. Quando a gente abriu, éramos eu, meu marido, que é o meu sócio, e 2 funcionários. E ao longo do tempo a gente veio desenvolvendo, aprendi muito, porque a legislação aqui do Brasil ela é bem complexa. Eu não era do ramo de empresa de contabilidade, como eu falei, então eu sou contadora também. E fui aprendendo essa gestão da empresa de contabilidade aqui no Brasil ao longo desse caminho. Então, eu comecei a perceber que a gente podia melhorar os processos, eu poderia tratar, assim, a visão que eu tinha também era trazer a experiência de empresas multinacionais, de empresas grandes, para a minha empresa pequena mesmo, do jeito que ela começou. Então, eu sempre fui muito focada em organização, em processo, em treinamento da equipe, e aí eu acho que isso também contribuiu muito para que a gente conseguisse desenvolver ao longo do tempo. Então, assim, hoje, a Confiare, ela, ao longo desses 16 anos, a gente já mudou, a gente está num espaço hoje de aproximadamente 300 metros quadrados, e a gente estava com 40 funcionários aproximadamente, a gente fez alguns desligamentos nesse momento da Covid, né? Mas hoje eu estou com 32 funcionários trabalhando no home office, mas em pleno vapor. Então a gente assim, conseguiu desenvolver a empresa, conquistar os clientes, mantendo essa gestão, que eu falo do tripé, né? Da tecnologia, das pessoas e dos processos. Então era um dos nossos, da nossa base mesmo para construir a empresa do jeito que ela é. Cris, me conta uma coisa. E estamos todos aí, né, de sair de 2 funcionários para 40. E quais foram os 2 principais problemas aí, 2 ou 3 problemas que você teve durante essa jornada? Bom, primeiro... Você veio o que mais que te assustou, o que mais te preocupou nesse período? Capacitação e contratação da equipe. Contratar os profissionais certos para as vagas certas, né? Eu acho que é o nosso maior desafio, pelo menos é o meu maior desafio. Eu acabei, em alguns momentos, fazendo um processo seletivo, porque a empresa cresceu muito rápido, eu precisava contratar e não conseguia ter essa mão de obra capacitada do jeito que a gente pensava e, óbvio, não investir. Eu diria que um dos erros que eu cometi no início foi não ter feito um investimento adequado para essa contratação, sabe? Então, eu tive, assim, vários problemas no início por conta disso. Problema, inclusive, que acarretou, né, em perda de alguns clientes, porque a pessoa que eu contratei não estava preparada para atender nos moldes que a gente tinha feito no nosso contrato, de entregar com qualidade e tudo mais. Então, pessoas, para mim, foi tanto recrutamento quanto capacitação, porque acaba sendo um processo complementar, sabe? Se você contrata bem e monta um processo de treinamento e capacitação para essa pessoa, faz um onboarding, né? Faz de forma planejada,
você consegue ter uma taxa de sucesso muito maior. E aí eu tive que aprender, porque no ramo contábil, o perfil do profissional de contabilidade, né, do contabilista, ele é um perfil muito técnico. E como a visão que eu tinha era de que o profissional da contabilidade, ele deveria ser capaz de olhar para os números, né, de olhar para aquele trabalho que ele estava executando e propor mudanças na empresa do cliente. Isso era o que eu achava. Só que quando eu ia buscar um profissional com essa mesma bagagem, com esse mesmo conhecimento, foi onde eu errei, e era difícil encontrar. Então, você conseguir. E aí, quando eu falo só assim, da questão da consultoria, você vê que há muito tempo atrás eu já pensava nisso, mas eu não sabia como implementar, como preparar esse profissional, sabe? Para ele ter essa visão de que cada número e cada lançamento que ele faz e cada análise que ele faz é uma mega oportunidade para ele dar uma proposta diferente para o cliente, que é o contador consultivo. E isso eu não conseguia. Então, eu diria que o meu maior desafio foi esse. Eu tinha profissionais que atuavam, porém de forma muito técnica e pouco consultiva. Isso me atrapalhou um pouco. No Brasil, hoje, já é muito comum as empresas de contabilidade terem departamentos separados, né? Um departamento Sim. específico para processamento de folha de salários, um departamento específico para cálculo de tributos e outro para execução contábil mesmo. Alguns trabalham de forma unida a contabilidade com os impostos. Mas em Portugal a gente vê dois modelos, um percentual muito grande deles ainda trabalha com uma pessoa fazendo todo o processo da empresa, o trabalhista, a questão dos impostos, o cálculo dos impostos, e as obrigações e a própria contabilidade. Então, cada pessoa cuida de uma empresa, vamos dizer assim, ela como se fosse um contabilista atendendo a várias empresas. Você passou por essa fase aí também ou não? Bom, eu comecei inicialmente departamentalizada. Então, eu tinha um departamento com profissional de contabilidade, trabalhava só contabilidade. Tributário fazia parte só dos impostos e folha de pagamento, só folha de pagamento. Eu tentei fazer, porque assim, eu acho que a gente não tem que ter medo, sabe? A gente tem que criar oportunidades. Se uma coisa não está funcionando, não está indo como você quer, você tem que fazer experimento. Então, eu experimentei montar o que a gente chama no Brasil de célula, né? Que é esse profissional único fazendo as três coisas. O que deu certo e o que não deu certo? Deu certo para as empresas que são menores, tá? Com uma tributação mais simples, com menos profissionais trabalhando dentro dessa empresa. Mas quando você fala de empresas aqui no Brasil, tá? Empresas de comércio, empresas maiores, com uma tributação mais complexa, esse profissional ele não tem o conhecimento necessário para estar atuando dentro dessas três, tendo assim, tudo de uma empresa só. No Brasil, a legislação é muito complexa, nós temos muitas obrigações para serem entregues e a gente tem diferenciação por produto. Então, assim, grau de complexidade alto, eu não consegui encontrar esse profissional para fazer as três coisas. Mas grau de complexidade baixo, de empresas que são as menores, de serviço, com uma tributação que no Brasil a gente chama de simples nacional, uma tributação mais simples, essa sim você consegue fazer. Então é possível que você, dentro de uma mesma empresa de contabilidade, você consiga criar duas formas de trabalho. Uma em que você tem departamentos separados e profissionais totalmente diferentes, e a outra que você tem um profissional para fazer essas áreas todas de uma única empresa. Uma outra sugestão também, uma outra coisa que a gente fez, que a gente estava fazendo, inclusive agora, um pouco antes da pandemia, era criar um setor de atendimento ao cliente que seria uma pessoa mais sênior para estar fazendo a ligação entre esses três setores aqui no Brasil, e ela seria como se fosse um gerente de conta, sabe? Para poder atuar diretamente com o cliente. Então, esse modelo é um modelo legal, isso funciona, porque é como se ele fosse a parte de relacionamento com o cliente, mas quando necessita de alguma informação técnica, ele vai à reunião ou ele encontra o cliente com os especialistas de cada área. Então, esse é um modelo que eu acho que funciona para as empresas maiores, tá? Para as pequenas, um só dá conta. Uma pessoa só fazer tudo dá conta. Mas você não acha que quando tem uma pessoa só trabalhando com várias empresas, corre o risco, os riscos também são muito maiores, os riscos de processamentos errados, os riscos de a pessoa adoecer e ficar em licença, ou mesmo nas férias dela? Como é que isso funciona? Né? Você tem que ter sempre um substituto, um backup da pessoa, é isso? Sim. Depender de uma única pessoa é sempre muito complexo, porque essa pessoa pode ficar doente, sim.
Na Confiare, como que a gente atua? Essa filosofia de ter sempre um backup, ou de ter sempre alguém em treinamento, é uma filosofia muito boa, que funciona. A segunda, que a gente usa, e aí vem de onde nasceu a G-Click, né? A G-Click nasceu dentro da empresa de contabilidade, nasceu dentro da Confiare, dentro da empresa do meu sócio, da G-Click, que é uma outra empresa de contabilidade. E com a G-Click a gente consegue, por exemplo, uma pessoa ficou doente. Se você já tem um backup, já tem uma equipe já treinada que possa atuar, você, pelo próprio sistema, você faz a transferência dessa carteira de cliente para uma outra pessoa ou para outras pessoas. Você pode fazer a distribuição, tá? Porque, por exemplo, esse modelo que eu te falei, que você tem uma pessoa cuidando de várias empresas, e mais, né, para as maiores, os departamentalizados, essa pessoa que cuida dessa empresa, se ela ficar doente, você pode transferir para cada responsável dos setores nesse período que ela está doente, ou que aconteceu alguma coisa, se você não quiser ter um backup. Só que eu acho que se você tem a ideia de desenvolver a equipe e de crescer a empresa, você tem sempre sim que ter alguém sendo preparado para ocupar aquela vaga. Não que ela vá ocupar, mas ela tem que estar preparada para substituir nesse momento. Então, a G-Click ajuda muito nisso, porque eu sei, qualquer um que tem acesso àquela empresa, aquelas informações, consegue saber todo o perfil do cliente, não precisa ficar perguntando para ninguém, pode estar trabalhando em Portugal, pode estar com metade da equipe aqui no Brasil, isso tudo funciona de uma forma muito transparente para a equipe e para os colaboradores. Um outro ponto também importante é a automação dos processos. Como eu falei, essa pessoa que cuida, ela sozinha, de várias áreas, de uma carteira de clientes, por exemplo, ela vai atuar com clientes menores. E esses clientes menores, você tem um alto grau de automação. Por exemplo, aqui no Rio, a gente tem as notas de serviço, notas fiscais de serviço. Isso já vem automático para o sistema, dentro de uma data pré-determinada. Esse sistema já processa o imposto e já salva, e muitas vezes já deixa preparado ou até envia esse imposto para o cliente. Então, é muito mais uma pessoa que vai estar dando suporte de atendimento e, óbvio, verificando se não deu nenhum problema, porque às vezes a legislação muda, o portal não funciona, acontece algum problema técnico, do que efetivamente ela está indo lá, pegando as notas manualmente. Então, assim, exige também um grau de automação desses processos. Então, é um conjunto, tá? É um conjunto de ter a pessoa capacitada, de você ter os processos organizados, de você ter tecnologia para isso. E, de novo, a questão do backup, eu acho que é uma questão da filosofia da empresa. Você tem que ter pessoas preparadas. Toda vez, é comum quando você abre uma empresa você ser só você fazendo tudo, né? Ou você ter você e mais um. No meu caso, eu tinha meu sócio, que é o meu marido, e mais 2 funcionários. Então, assim, a gente, se faltasse um, era um caos, porque éramos poucos e crescemos muito rápido. Então, com o tempo, você começa a perceber que tem sempre que ter alguém, sim, preparado para ocupar o seu espaço, o seu cargo, num momento de férias, de doença, de acontecer alguma coisa. Tá? Já aconteceu, inclusive, com a gente lá na equipe. Uma pessoa jovem trabalhando com a gente, ela teve um problema de saúde de um dia para o outro. Então, como é que faz? Tendo tudo isso mapeado, fica muito menos impactante do que quando você tem tudo na cabeça da pessoa. Ela ficou doente, foi embora, acabou. Você não tem como fazer nada. E aí sim vira o caos na empresa. E no Brasil, o caos na empresa de contabilidade se reflete diretamente no que a gente chama das multas. E aí essas multas podem ser extremamente onerosas, caras para o escritório de contabilidade. A gente tem muita obrigação acessória para entregar aqui. Então, tem obrigação acessória que pode te custar muito mais do que você estaria pagando num software de automação, num software de gestão de tarefas. Então, realmente, é complexo. Ô, Cris, você falou no G-Click. Explica para o pessoal o que é o G-Click. Aliás, antes, a nota em Portugal chama de fatura, né? E lá, recentemente, 2 projetos interessantíssimos de transformação digital por parte do governo. Um chama SAFT, que é parecido com o SPED aqui no Brasil, e a e-fatura, que é parecida com a nota eletrônica também. Então, assim... Qual? E-fatura e o SAFT. Tá. O SAFT, existe o SAFT contábil e o SAFT fiscal. Então, eles estão nesse processo de transformação digital por parte da autoridade tributária, mas é um processo relativamente recente, tá? Lembrando que no Brasil isso começou em 2004. Aliás, começou até antes, com outras iniciativas, mas de uma forma mais acelerada a partir de 2004. Mas eu acho que com o impacto no contador, na empresa de contabilidade, foi alguma coisa em torno de 2009, né? Que começou a vir, cair, assim, ser bem forte para as empresas de contabilidade. Sim, porque começou com as empresas maiores, mas tinha o Sintegra também, né? Que as empresas têm que enviar a movimentação, né? Sim, Sintegra já era antigo, verdade. As faturas, né, de saída de vendas para o fisco com uma certa periodicidade. Não me recordo se era mensal ou trimestral, mas eram transmitidos. No Rio era mensal.
de forma É porque mensal. para cada estado tinha uma maneira de ser entregue, né? Uma periodicidade. Aqui no Rio de Janeiro sempre foi mensal. Só para o pessoal entender um pouco, quem gosta de história, esse processo de digitalização no Brasil começou em 1970, com o termo técnico do decreto da norma legal é o ajuste SINIEF. SINIEF é o Sistema Nacional de Informações Fiscais. Em 1970, para vocês terem uma ideia, foi o embrião desse processo, e de forma integral. O Brasil são 27 unidades da federação, 27 países, né, com cada um com uma legislação tributária específica. Então, esse projeto tinha como objetivo unir a legislação, e a legislação eles até não conseguiram, mas unir as informações fiscais, inclusive vendas de um estado para outro estado. Por isso que criou-se o Sintegra, né, que é o Sistema de Integração de Informações Fiscais, onde um estado mandava informações para os outros, né? E depois veio o Sistema Público de Escrituração Digital, em 2004, com a nota fiscal eletrônica, que vale a fatura de vocês aí, com diferenças bastante grandes. Mas explica para o pessoal o porquê o que é o G-Click e por que ele nasceu na sua vida. Qual que foi? Vamos lá. Essa coisa da conversa, né? É porque, como eu falei, eu sempre acreditei muito nesse tripé de você conseguir ter as pessoas, a tecnologia e os processos unidos. Óbvio, dentro de uma cultura, você tem que ter uma cultura na empresa, entender seu propósito, para você saber para onde você está indo. Eu sempre fui muito focada em ter os processos organizados. Como eu falei, quando eu abri a empresa, a gente já tinha manual de instrução das tarefas, isso tudo no Word, né? Isso aí de uma forma simples, mas sempre tivemos descrição de cargos e salários. Então, a preocupação era ter um crescimento ordenado. Porque quando você começa organizado, é muito mais fácil você fazer qualquer tipo de ajuste dentro da sua empresa quando você resolve mudar a direção no meio do caminho. Um bom exemplo disso, assim, trazendo para os dias de hoje, é a questão da pandemia da Covid. Então, se você hoje tem a sua empresa de contabilidade organizada, com o mínimo de visibilidade, quem tem as informações, indicadores, você consegue saber rapidamente como é que está a tua empresa, como é que está o teu fluxo de caixa, como você pode fazer para poder reduzir esse impacto. E reduzir o impacto, que eu digo, tem empresas que realmente pararam de funcionar, né? Ou, poxa, eu tenho que mandar embora, não vou mandar, não vou fazer desligamento de funcionário, o que eu tenho que fazer? Isso nesse momento, né? Mas ao longo desses anos, eu sempre foquei muito nisso, em ter as informações atualizadas em dia e à mão, ou seja, de forma visível. Aqui no Brasil, a gente tem os softwares e não se consegue trabalhar sem um software, isso, para mim, desde que eu abri, não tem jeito, um software que faça a parte de contabilidade, tributária e folha de pagamento. Então, a gente tem esse software para gerenciar e gerar isso para o cliente. Só que ele gera, beleza, mas existe um controle de como o seu profissional vai fazer isso. Porque se você começar a pensar, essa automação que a gente tem hoje, a inteligência artificial que é aplicada nos softwares, até nos processos que tem hoje, os robozinhos, tudo isso vem acontecendo ao longo dos anos. Tá? Agora, não adianta colocar um processo ruim dentro de um novo software ou dentro de um novo modelo. Você tem que rever o como fazer. Quem vai fazer. Por exemplo, toda essa estratégia que você falou, você vai ter um profissional cuidando de várias empresas ou um especialista em cada área cuidando. Isso faz parte da estratégia de como você quer trabalhar. E aí, como que você vai saber qual é o cliente que está naquele grupo de departamento e qual é o cliente que está no grupo que tem um profissional que atua ali tudo, né? Se você tem uma empresa com, sei lá, 30, 40 funcionários, como que você vai saber quem cuida do quê? É muita informação para você ter, com planilha de Excel, isso depois que você tem muita gente, é muito complexo. Então, daí surgiu a necessidade de, eu preciso de uma ferramenta que seja 100% na internet, 100% nuvem, 100% web, para que a gente possa ter visibilidade de tudo que está acontecendo dentro da Confiare. O que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, porque isso é importante. De novo, você tem troca de profissionais, você tem crescimento da empresa. Então, quando chega um novo colaborador, por exemplo, um novo funcionário para trabalhar, ele já tem tudo mapeado de o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, para quem ele tem que entregar. Então, você ter isso definido de forma simples e clara era um objetivo que eu tinha na minha empresa. E aqui no Brasil eu tentei pegar alguns softwares, eu pesquisei, eu peguei, pesquisei, implantei, e toda vez que eu ia rodar não funcionava. Eu falei, quer saber? Conheci o meu sócio, que ele é engenheiro de computação, ele morou no Vale do Silício, trabalhou em grandes empresas e depois voltou para o Brasil e tinha um escritório de contabilidade, uma empresa de contabilidade.
E daí a gente se juntou e nós decidimos fazer todo o desenho e usar um software de gestão de processos e tarefas específico para empresas de contabilidade. O software ficou tão bom que, em determinado momento, a gente começou a ver, conversar com as pessoas e que todo mundo tinha essa necessidade aqui no Brasil. Principalmente se você for olhar a quantidade e volume de obrigações que a gente tem para entregar e a complexidade que cada uma delas exige. Daí a gente criou a G-Click para poder fazer a comercialização desse produto em 2017, final de 2017. E hoje a gente atua no Brasil inteiro, nosso processo de entrega de venda é 100% web e o G-Click controla exatamente isso. Faz a gestão da empresa de contabilidade no que tange a tarefas e processos. Então, é o que, como, quando, onde, por quê. Cada pessoa tem que fazer cada tarefa dentro da empresa de contabilidade. E aí a gente criou robôs, automações, enfim, tem uma série de... Assim, ele é muito amplo e ele é muito personalizável. Quando você entra na plataforma, você pode desenhar a plataforma exatamente como a sua empresa funciona. Então, quem trabalha com cada departamento pode trabalhar assim, quem trabalha com um único funcionário tipo célula pode fazer. Você pode ter pessoas trabalhando hoje no mundo inteiro, porque ele é uma plataforma web. Então, com a Covid, por exemplo, todas as empresas de contabilidade que a gente tem, todos os nossos clientes, cada funcionário aqui no Brasil está na sua casa. E está todo mundo usando a plataforma da G-Click. Então, assim, se não tivesse, como que o gestor da empresa de contabilidade ia saber o que foi entregue? Quando foi entregue, ou o que estão fazendo, o que cada um está fazendo, como, enfim. Assim, foi um desafio muito grande, mas é muito bom ver como as empresas de contabilidade gostam e curtem a plataforma da G-Click, porque ela foi desenhada exatamente pensando nessa complexidade toda que esse ramo de atividade tem. Cris, a gente tem a impressão que fora do Brasil as coisas são muito simples, mas na verdade não são, tá? No processo contábil, né, de contabilização, a gente, em qualquer lugar do mundo, em Portugal em especial, tem a contabilização, emissão de balancetes, conciliação de contas, pagamento de contas, mapas de provisões e amortizações, né, balanços e demonstrações de resultado. Né, tem, no que diz respeito à questão de salários também, tem processamento mensal de salários, recibos, aqueles mapas de transferência bancária, mapas de segurança social que vale no Brasil a INSS. A INSS. Mapas igual. Seguros, né, para seguros de saúde também, para guias de segurança social, que é a nossa GPS, eles têm algo similar lá. Tem guias para o IRS, que é o Imposto de Renda das Pessoas Físicas também, que é a nossa DARF no Brasil. Tem as guias para sindicatos, tem guias para declaração anual do Imposto de Renda das pessoas singulares ou pessoas físicas, como a gente chama no Brasil. Tem quadro de funcionários. Aí, nos impostos, tem também declarações de início de atividade, apuração do IVA, né? Emissão de guias, retenções da fonte tem também, tem apuração, o que eles chamam de apuramento, né, dos impostos, tem fichas para serem preenchidas, declarações. Então, assim, o processo em escritórios, em gabinetes de contabilidade, não é simples em lugar nenhum do mundo, né? E você está dizendo o seguinte, você conseguiu fazer esse controle automatizado de processos e tarefas, então você tem como se fosse uma gestão à vista, né? um processo de controle de cada tarefa que foi executada por quem, quando e como foi executada. Né? E isso reduziu os atrasos, reduziu multas, reduziu erros, né? E mais do que isso, ajuda a pessoa a trabalhar de forma remota. Sensacional. Mas, com certeza. O que acontece é que ainda há muita gente, no Brasil tem também, mas em menor escala, há muita gente em Portugal trabalhando com documentos em papel, né, fazendo guarda de arquivos, porque esse processo de transformação digital é recente lá. É possível fazer esse controle, obviamente, das atividades com documentos em papel, mas isso traz uma diminuição na produtividade gigantesca, né, em termos de trabalho remoto. Para essas pessoas, o que você recomenda? Para quem está trabalhando ainda com papel, você acha que... Vamos lá. Eu acho que todos precisam fazer a sua escolha. Tudo que a gente falou até agora pode ser feito em papel, claro que pode. Mas, de novo, o maior exemplo é a situação que a gente está vivendo agora. Se você trabalha sozinho, se você tem um software, por exemplo, a G-Click, ela atua, a gente tem clientes lá
que tem 2 funcionários, que trabalha ele mais 2, mas ele já quer a plataforma, por exemplo. Por quê? Porque ele nem tem um escritório físico, ele já trabalha em coworking, ele atua dentro da casa dele, já fazia isso antes, sabe? Então, você tem mobilidade, você tem automação, você tem ganho de produtividade. O tempo que as pessoas ficam controlando em papel, elas vão ter não só o tempo, mas principalmente, gente, a visibilidade da sua empresa. Você sozinho vai estar lá com seus papéis, vai conseguir controlar? Vai conseguir controlar, mas não consegue automatizar. Por exemplo, eu falei rapidamente da G-Click, mas dentro da G-Click, você armazena com quem você está falando com o seu cliente, você manda e-mail por dentro da plataforma, recebe, você não fica com uma porção de ferramenta e perde a informação, sabe? Você tem como armazenar documento, você tem processos que podem ser feitos sozinhos, e aí o papel não funciona nunca para isso, né? O papel, ele precisa que alguém pegue o papel e lance esse documento, essa informação em algum lugar, e quando você está trabalhando com uma plataforma, você tem essa possibilidade de estar integrando com outros softwares, de estar trabalhando, fazendo com que a ferramenta funcione para você. E aí sobra mais tempo para que você possa captar novos clientes para a sua empresa de contabilidade. Eu acho que a visão é essa. Eu tenho muito essa visão de que a gente tem que desenvolver o nosso negócio, de crescer, de inovar, sabe, de ter, óbvio, maiores lucros, mas que a empresa vá se modificando sempre, ela não pode estar parada. Então, se você opta por trabalhar só em papel, você tem um dispêndio de uma coisa que hoje é mais valiosa do mundo, que é tempo. Então, por que você vai gastar tempo trabalhando em papel se você pode trabalhar em cima de uma plataforma que faça isso para você e que vai sobrar mais tempo para você poder fazer o quê? Estratégia para o seu negócio, estratégia para o negócio do seu cliente e captação de cliente. Então, assim, para mim, está dentro do meu DNA. Eu, desde que abri a empresa, eu tenho essa visão. Então, é muito fácil eu falar isso e é realmente o que eu acredito. Sabe? Eu acho que quanto mais automatizado, melhor. E você vai ter o tempo para você trabalhar na relação com o cliente, que é uma relação que tem que ser pessoal, sim, porque a contabilidade ela trabalha com confiança e com consultoria, e sempre foi assim. A origem da contabilidade é essa. E aí você vai estar investindo nisso. Então, que vai resultar em maior lucratividade para você e para a sua empresa. Cris, deixa-me só fazer aqui uma provocação e lançar uma provocação. Uhum. Tu aquilo que disseste foi basicamente o desmistificar que a questão da desmaterialização não é um custo, mas é uma coisa muito diferente. É uma oportunidade de crescimento de negócio para o gabinete Sim. contábil e para os seus clientes, já que vão ter acesso à informação que de outra maneira estava escondido. É isso? É isso. É uma grande oportunidade. Você tem, porque de novo, você ganha tempo e informação. Quando você tem papel, você tem muito dado. E quando você começa a trabalhar com esses dados organizados e processados em uma plataforma, você passa de dados para informações. Então, você consegue trabalhar indicadores, gráficos, metas, você consegue saber como você está indo e consegue também ver como o seu cliente está indo. Então, trabalhar de forma automatizada com sistemas, e aí eu estou falando até a questão do que está mudando em Portugal, né? do SAFT, enfim, tudo isso vai trazer um volume muito grande de informação. E informação faz com que você possa mudar a estratégia, não só do gabinete contábil, de contabilidade, como dos clientes. E olha só, se você tem um cliente que tem um contador, um contabilista, que está dando orientação do que ele tem que fazer, o que esse cliente vai fazer? Vai melhorar o negócio dele, e 2, vai indicar você para outro cliente, porque ele tem amigos dentro do ramo dele que ele atua. Então ele vai falar, nossa, o meu contador, ele me deu essa sugestão para melhorar o meu negócio, porque o contador passa a ter informações valiosas e consegue ter, porque o contador tem conhecimento técnico para dizer, olha, você está comprando mal as mercadorias. Então, o seu problema de fluxo de caixa não é que você está gastando muito, você, na verdade, está fazendo a compra no lugar errado, você está comprando o produto errado. Tudo isso é baseado em informações. Tu aquilo que estás dizendo basicamente são ideias e caminho para transformar o contador não em alguém que está só a executar aquelas obrigações fiscais, mas realmente em alguém que pode estar lado a lado estrategicamente com o empresário, com as empresas, a fazer as decisões corretas, poupando dinheiro, mas também entendendo como é que as coisas são. É um bocadinho como ter um carro com velocímetro, onde se vê exatamente em que velocidade vai. E estar a falar de coisas extremamente interessantes que saem muito nas notícias, mas eu diria, e deixa-me lançar este termo, que é a transformação de informação para conhecimento. E com o conhecimento vêm coisas extraordinárias.
E muito prazerosas. Se você olhar o aspecto da pessoa, tá? Do contador, do funcionário que está trabalhando com o contador, do próprio cliente que está gerenciando a empresa, né? A empresa de comércio, por exemplo, são pessoas. E as pessoas se sentem muito mais felizes, muito mais satisfeitas quando elas estão tendo orientações, quando elas estão tendo ajuda e quando elas estão dando ajuda. E o contador, esse momento de transformação, às vezes parece assustador, né? É muita coisa nova acontecendo. Então, quem trabalha, por exemplo, em papel, quem estava acostumado, fica assim, não, porque isso vai atrapalhar, é muito complexo. Tem que estudar e investir. Mas, assim, tem um ganho na frente. E esse ganho, ele é muito prazeroso, muito. Porque você chegar e poder dar opinião baseada em conhecimento e melhorar o negócio de um cliente, isso te dá uma gratificação. Você estuda para isso. Eu digo que o contador, ele estuda para conhecer a ciência da contabilidade para fazer os negócios crescerem. Sabe? E o próprio profissional também, que está na ponta, né? Por exemplo, lá na Conciara, a gente tem lá 32, 33 pessoas. E eu ouvi relatos, porque na pandemia eles acabaram ficando em casa e tal, e aí os clientes falando com eles diretamente, e eles começaram a perceber, falaram, nossa, a gente está se sentindo, assim, importante, se sentindo feliz em poder ajudar, porque os clientes estavam tão perdidos. E aí não é o dono do escritório, nem é o supervisor contábil, não, é todo mundo, é toda uma equipe. Então, essa transformação de dado em informação e em conhecimento faz com que todas as pessoas da sua empresa e do seu ciclo de relacionamento passem por esse processo de estar contribuindo realmente e se sentir importante para isso. E todo mundo quer dar o seu melhor. Então, eu acho que a mudança, ela gera assim, uma riqueza de conhecimento, uma riqueza pessoal, emocional e financeira e econômica. É meio complexo, mas assim, é isso, porque uma coisa puxa a outra. E eu vi isso acontecendo. Então, eu não estou falando de uma coisa assim que eu acho. Estou falando do dia a dia, sabe? De tudo que aconteceu, que eu venho observando nas empresas de contabilidade aqui do Brasil. Pessoal, o Cris e João Assunção, eu queria agradecer aqui as pessoas, nós ainda temos tempo para conversar, mas eu quero dar um alô aqui para as pessoas que estão nos assistindo, o Gilberto Pires, da NTW de Fortaleza, que nos segue incansavelmente, um abraço aí, Gilberto, Emerson Carvalho, Rosângela de Fátima, a Luísa Rojão, o Wagner Alves, inclusive tem algumas perguntas aqui para você, Cris. A Márcia Braga diz que está implantando o G-Click, mandou um abraço aí para você. Legal, abraço, Márcia. O André Silva, o Gonçalves. E hoje nós estamos meio, os contabilistas, tanto do Brasil quanto de Portugal, estão meio que de ressaca, né? Porque ontem foi o prazo final para o imposto de renda pessoa física no Brasil, e em Portugal também. O IRS e IRC foi ontem, 30 de junho. Então as pessoas hoje estão meio aí uma sensação, alguns de alívio, outros de tensão, né? Olha, e só para dar uma nota para entenderem que somos tão iguais nessas coisas, ontem estavam nas notícias dizendo que havia centenas de milhares de pessoas que ainda não tinham entregue, e o prazo era ontem. Okay? Somos todos latinos, todos. Eu vi no WhatsApp gente transmitindo as declarações de imposto de renda às 23 horas, 59 minutos e 34. Meu Deus. Então, tem uma pergunta aqui do Wagner. Ele diz que essa proposta de contabilidade mais consultiva é muito interessante, que é um braço do escritório de contabilidade dele, né? E pergunta se você acredita nessa força-tarefa terceirizada, empresas parceiras com propósito de atendimento personalizado ao cliente da contabilidade. Também tem o André, gostaria de saber se utiliza alguma fórmula para distribuir os clientes entre seus funcionários, né? Como, por exemplo, a quantidade de lançamentos contábeis, ou enfim, como é que se distribui os clientes pelos funcionários? Tá. Vou responder essa e depois eu respondo a outra dos terceiros, tá? Vamos lá. A distribuição da carteira, que eu acho bem interessante, é a questão do grau de complexidade das empresas. Você pode ter uma empresa, por exemplo, de comércio do Simples Nacional, porém, ela tem uma gestão muito arcaica por parte do cliente e outra é totalmente automatizada. Então, você tem, além da complexidade, você tem o perfil do cliente. E aí é uma oportunidade, se esse cliente é um novo cliente para você ofertar, eu vou misturar um pouco até com a pergunta que, não sei se foi o Wagner, mas foi outra pessoa que fez, de terceiros, de parceiros,
de você estar ofertando para esse cliente que está entrando para você um software de gestão financeira, por exemplo, para que ele possa ter mais organização na ponta e você também ter maior automatização quando você trouxer essas informações para empresa de contabilidade. Bom, então, como eu separo? Eu separo por perfil de profissional e por grau de complexidade e pontuação daquela empresa. Então, se ela é lucro real, por exemplo, somente meus profissionais sêniores atendem. Se for uma empresa eu estou falando do Brasil, tá? No lucro presumido de comércio, ou que tem um nível X de faturamento, então tem pontos para você. Acho que a quantidade de lançamento, quantidade de profissionais, isso hoje, na minha realidade, impacta muito pouco, porque eu tenho clientes com 11 mil, 20 mil lançamentos, mas é tudo importado. Então, o que vai contar de verdade não é o processo de importação, não é a quantidade de débitos e créditos que tem, e sim a complexidade e o valor do faturamento daquela empresa. Quanto custa você dar aquela consultoria, você estudar aquela matéria daquele profissional. Então, eu separo dessa forma, tá? E aí, obviamente, usando a plataforma da Gclick, a gente tem uma enquete quando entra um cliente, em que você responde ela pergunta qual a tributação, qual é o estado, como que você vai atuar com esse cliente. Esse cliente ele usa um sistema informatizado financeiro ou é manual, é planilha, como é que é? Então, ele faz várias perguntas e isso faz com que você tenha um perfil de cliente, uma particularidade de cliente. Baseada nessa particularidade, eu faço a divisão da carteira para os profissionais que atuam dentro de cada área, enfim. Aí depende bem do perfil, como eu falei, ou célula ou por departamento. Bom, falando na questão dos parceiros, dos terceiros. O Prepara aqui, em Portugal também há regimes de tributação diferenciados, tá? Não é regime único, não. E aí, quando a Cris fala em simples nacional, lucro presumido e lucro real, são 3 regimes de tributação diferentes. Em Portugal, um pouquinho, quer dizer, é diferente. Cada regime é diferente, mas eles também têm 3 regimes lá de tributação das empresas. De acordo com a complexidade, né? Faturamento, deve ter alguma coisa desse sentido. Tem algo similar. Ok. Agora, você ainda tem clientes que trabalham com documentos em papel? Tenho. Muito poucos. Assim, eu diria que hoje acho que dá 5% da empresa do que eu tenho de clientes, dos meus clientes, eu tenho, que são os clientes que começaram com a gente desde o início. Tem alguns que ainda, todos eles, tá? Assim, todos eles têm nota eletrônica, né? Tem todos os documentos fiscais eletrônicos, mas na hora que a gente fala, me dá a senha do banco, porque você tem como fazer toda uma parte contábil de conciliação ou trabalhar com parceiros em software financeiro, que eles são muito conservadores, eles querem o papel, querem mandar a pasta com todos os papéis juntos, mesmo que a gente já tenha os papéis digitais. Então, assim, são clientes que para a gente não vai ter problema, sabe? Assim, a gente entende que cada um tem uma capacidade de compreensão ou de aceitação, então a gente usa tudo que tem digital e ele manda uma parte que ele quer mandar em papel do que precisa, mas assim, acaba precisando muito pouco. Mas é muito esse perfil, tá? O perfil que veio desde o início, as pessoas que são muito conservadoras, tem umas pessoas que são, assim, mais antigas, né? A gente tem pessoas que são empresas pequenas, mas, poxa, estão com a gente há 16 anos, sabe? Então, ok, mas é muito pouco, muito pouco. A maior parte, mesmo elas mandando alguma coisa em papel, quase tudo a gente pega digital. Porque aqui no Brasil a gente consegue, na prefeitura, no estado, enfim, buscar todas as notas. Então, muito bem. Então, ainda tenho, tá? E entendo todo o processo complexo que é de convencimento dos clientes para fazer essa mudança. Eu acho que mais do que o contador, primeiro o contador tem que entender que ele precisa fazer. A partir do momento que ele aceita e que ele entende que ele precisa fazer, é criar um plano de ação para fazer essa mudança junto com os clientes. Entender que eles vão dizer que não vão fazer, que isso não precisa, que é besteira, mas você tem que trazer para eles o quê? Você tem que olhar o que vai trazer de benefício para ele e usar o argumento olhando para o seu cliente, não olhando para você. Eu percebi que muitas empresas de contabilidade, eu no início fiz isso também, tá? Eu chegava e falava assim, não, porque se é meu cliente, tem que trabalhar assim. Eu falava olhando a minha realidade, querendo que o cliente fizesse o que eu quero. E eu percebi que a taxa de sucesso era baixa. Eu falei, não, então tem alguma coisa errada, eu estou vendendo errado a ideia. Então começou a melhorar quando eu comecei a ver qual era o benefício que traria para ele me dar a informação digitalizada ou trabalhar com os arquivos, um software de integração. E aí, quando eu comecei a observar, isso vai variar de cliente para cliente, a taxa de sucesso aumentou. Então, isso é uma dica legal, não queira empurrar porque é bom para você. É bom para você? É bom para você, mas você tem que olhar o argumento que vai ser bom para ele. Aí você consegue.
Muito bem, João. Tem alguma pergunta sua aí? Alguma questão? Eu mais que perguntas estou entusiasmado, que ainda me lembro quando a Cris estava falando da questão das células, okay? Que é uma situação que se fala agora muito, inclusive nas indústrias de software, okay? Falam-se dos agiles, okay? A Cris criou o agile da contabilidade, criando células de pessoas multidisciplinares para resolver um determinado conceito, que podíamos até chamar como se fossem projetos, não é? Projetos de longo prazo. Eu acho isso formidável, é uma dica fantástica que ela deixou e que eu gostaria de relevar, que é dizer, ok, não pensemos que há alguém num gabinete de contábil que tem que saber tudo, porque precisamos de pessoas especializadas, e com pessoas especializadas é que sabemos fazer a diferença, ok? Essa é uma coisa muito importante. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais aquilo que estava já há pouco a falar, que tem a ver com o convencer o cliente a fazer determinado caminho. Mas gostaria agora até falar um bocadinho mais na ponta. Como convencer uma empresa a ser vosso cliente? Ou aqueles clientes que normalmente só pedem aquilo que conhecem. E o que é que eles conhecem normalmente? Normalmente, e cá em Portugal e no Brasil não é muito diferente, dizer assim, se eu vou ter uma empresa contábil, aquilo que eu quero é que faça a contabilidade. E o que é contabilidade no senso comum? Contabilidade no senso comum é registrar as notas, fazer apuramento de imposto e fica aí. Okay? Como é que tu pegas numa empresa deste género, que diria que é a maioria das empresas que está no mercado, e dizer assim, não, calma, esse é só o caminho inicial, porque a seguir aquilo que eu te vou fazer é dar isto. E já agora, porque é que eu estou perguntando isto? A globalidade das empresas de contabilidade, e o Brasil está um pouco mais à frente, ou bastante mais à frente nessa matéria, está pensando o seguinte, calma, os meus clientes estão-me a pressionar do ponto de vista do custo, estão-me a pressionar para fazer estas coisas até da verificação de papel mais rápido, mais barato, e tudo o resto que seja daquele que lhes vou chamar pão com manteiga é difícil. Tu deste a volta a isto tudo, e inclusive começaste logo da maneira certa com processos. Mas eu queria que abordasses isto dizendo assim, uma empresa pensando mais tradicional, como é que faz esta mudança toda para ir buscar clientes que depois podem fazer este caminho com eles? Tá. Bom, primeiro, você tem que fazer uma escolha. Eu falo que tudo parte da escolha, né, que o contador faz. O que ele quer para a empresa dele. Ele quer continuar prestando esse serviço que você falou que o cliente, na outra ponta, entende que é fazer as guias, né, fazer o imposto, entregar a contabilidade e pronto. Porque ele entende, o cliente, né, não vê valor na contabilidade. Essa foi a pergunta, não é isso? Beleza. Então, isso é um perfil do cliente. O contador precisa escolher, eu quero esse tipo de cliente para mim? É a primeira pergunta que ele tem que fazer. Por exemplo, há um tempo atrás na minha empresa, eu tinha todo tipo de cliente. Eu gosto de contar a minha história um pouco, porque eu já passei por tudo isso aí, de pegar cliente que não dava valor. Então, assim, não sempre foi lindo, não. E até hoje tem muito problema. E a gente vai aprendendo. Mas, nessa época, foi um momento que eu dei um basta, porque eu fazia um esforço muito grande, de novo, olhava de dentro para fora, então eu queria que ele me atendesse, quando, na verdade, o meu olhar tinha que ser o contrário. Tinha que ver o que ele precisava e trazer aquele benefício para ele. Bom, então, primeiro ponto, eu peguei a minha carteira de clientes e vi assim, quais são os clientes que têm um perfil tradicional que eu não gostaria de ter? Eu fiz uma lista, peguei aqueles clientes e falei, esses clientes aqui, eu vou fazer um trabalho e quem não funcionar, aos poucos, eu vou trocar. Eu coloquei uma meta de troca, de verdade. Eu não podia mandar todo mundo embora. Eu brinco, que é como se fosse um troféu abacaxi, tipo assim, ó, vai que não te quero mais, mas não é assim. Eu fiz uma lista e aquilo era uma meta que eu tinha. Então, eu ia no cliente fazer um trabalho com ele e conseguia mostrar para ele que eu poderia dar mais informações, eu poderia contribuir com a gestão da empresa dele, fazendo reuniões periódicas com mais informação, se ele me desse o que eu precisava de dado, né, para poder gerar informação e levar para ele. Eu também, quando eu fui fazer essa campanha, vamos dizer assim, na época, né, eu fiz em Excel e hoje você tem vários softwares que fazem isso, tá? Eu fiz em Excel uns gráficos e transformei os poucos dados que eu tinha dele, porque ele não me dava tudo, né? E era aquele perfil tradicional que se vira aí e vai. Eu fiz gráficos mostrando numa linguagem que ele entendia. A linguagem da imagem é muito fácil para qualquer criança ver. Qualquer pessoa vai ver com cores, com imagem, você consegue. Olha, tá vendo? Ó, vermelho é que tá ruim, verde tá bom, tá bom, já resolve o problema. Sim, e há muita gente que tem vergonha em dizer que não entende. Porque se você mandar um balancete, você mandar uma DRE, um balanço, o cliente não tem noção do que é aquilo. Ativo, passivo, ele não quer saber.
Ele quer saber o seguinte, quanto que ele vai ter de dinheiro? Vai sobrar ou não vai sobrar? Eu estou falando do perfil de cliente tradicional, tá? Claro. Então, eu fiz isso. Eu fiz uma força-tarefa em cima dessa lista de clientes, com esse meu gráfico, que na época era em Excel, e eu mostrava para ele, olha como eu posso te dar informação de forma simples, mas para isso aqui eu estou fazendo com outro cliente, eu preciso que você me passe assim, sabe? Então, alguns eu convenci, sim, e ficaram muito felizes por conseguirem entender, porque eles falavam assim, eu não sei para que você me manda balanço, eu não vejo, não entendo. Então, ouvir. Eu acho assim, o maior dom que o contador tem e usa pouco é a audição, é escutar o que o cliente quer. Então, dessa lista, teve um monte de clientes que eu não consegui fazer a cabeça. Porque ele dizia o seguinte, eu não quero saber, eu não quero gráfico, eu não quero nada. E aí a escolha é minha, não é mais dele. Eu quero aquele cliente? Não. Mas eu preciso dele hoje por causa da receita? Preciso. Então eu botava um desafio. Eu vou, a cada 2 clientes ou 3 que eu cuidar, eu vou mandar um daqueles que não é meu perfil embora. Porque o cliente que não está dentro do perfil que você escolhe, o custo para executar o trabalho para ele é muito alto. Porque você tem, ao invés de você usar processos automatizados, você tem que pegar uma pessoa para ficar digitando, para ficar fazendo as coisas. Então, quanto custa isso? Então, era muito mais caro. Eu tinha cliente que me dava prejuízo. Só que você só consegue ver quando você coloca e faz essa lista e vem olhando um por um para entender qual é o profissional que está trabalhando para ele, como que você está, quantas horas você está investindo, ou quanto de informatização, de automação tem. Tudo isso você tem que parar para olhar. Então, eu com essa meta, eu levei um ano mais ou menos, para trocar essa carteira de clientes ruins, do que sobrou, porque alguns eu converti, alguns eu consegui melhorar, com muito custo, óbvio. Não adianta você falar assim, não, eu gostei, eu quero. Não, você tem que eu gostei, eu quero. E criar toda semana, ué, tudo bom? Como é que tá? Olha, tá faltando isso. E o G-Click ajuda muito isso, porque como o G-Click é um gestor de tarefas e ele controla tudo que tem recorrente, você vai programar, por exemplo, olha, eu quero ligar para falar com o meu cliente uma vez por semana, toda semana. O G-Click vai te avisar toda semana que você tem que ligar para ele e fazer uma reunião com ele, por exemplo, tá? Então, você que eu digo é você, o seu funcionário, a sua equipe, eles não vão esquecer, porque o maior problema de você fazer um projeto desse não dar certo é porque você faz uma vez, faz 2, na terceira você esquece, porque aí tem o imposto de renda para entregar. Fica o processo arrumado na gaveta, não é? Exatamente. Então, essa é a forma que eu acho de você convencer, de você trabalhar com esses clientes mais tradicionais. Para mim, não tem muito jeito. É uma escolha sua de se você quer ou não esse desafio e, principalmente, de você saber escutar e observar o que cada cliente precisa, porque eles não são iguais. É claro que você vai ter um padrão dentro desse projeto aí de melhoria dos clientes. E aí você vai investir, vai começar a atuar com esses clientes que você gosta deles, sabe? Que é o cliente que aceita um software, que você chega para ele e fala assim, olha, vamos colocar um software aqui para você poder trabalhar melhor o seu financeiro, ou para você poder ter visibilidade do que a gente está entregando. Por exemplo, a G-Click tem uma plataforma no celular, mobile, que o cliente acompanha, ele pode fazer pedido por ali. Então, tem uma série de coisas que você vai atuando com esse cliente, mas você tem que mostrar o benefício para ele. Olha, você pode estar na rua, você me faz um pedido aqui, eu vou receber aqui, então você não precisa ficar me ligando, eu não precisa ficar, entendeu? Rapidamente já entra e não esquece, porque o telefone esquece, mas quando você manda um processo, uma solicitação via uma plataforma, a plataforma vai ficar lá te avisando e te lembrando o que você tem que fazer. E aí você começa a observar o que esses clientes têm em comum, o que esse daqui tem em comum, e começa a buscar no mercado clientes que têm mais fit com você, que têm mais match, que tem a ver com a cultura da sua empresa de contabilidade. Isso é um processo longo, não é um processo de hoje para amanhã. Ninguém pode chegar e falar, eu vou pegar metade dos meus clientes, vou jogar fora e vou pegar só cliente bom. Não, tá? Então, é dessa forma que você vai mostrar o valor. Provavelmente o passo mais importante é mesmo tomar a decisão que é isso que se quer fazer, correto? E essa é parte da dureza da questão, porque, aliás, todo o caminho longo começa com uma coisa muito simples, que é o primeiro passo, okay? E o primeiro passo, se calhar, é aquele que é mais complicado e, provavelmente, dando também aqui a minha visão na coisa, nunca estivemos num momento tão sério como este para dar esse primeiro passo, porque já não é uma questão, diria eu, de escolha, é uma questão de sobrevivência, okay? As empresas que não fizerem o caminho para a transformação digital não têm a vida facilitada, okay? Isto já não há escolha, não há muito mais tempo para as pessoas fazerem uma escolha, ok? E tu fizeste esse caminho já de início, okay? Fazendo a escolha, digamos, das personas, do teu cliente tipo, para dar uma forma a alinhar as coisas. Acho isso fantástico, ok? Acho isso fantástico. E se você não escolher, o teu concorrente vai escolher. A conversa e vai estar anos de luz na sua frente. Eu já vou aproveitar aqui, se a Cris quiser retornar numa próxima oportunidade para a gente conversar mais, fazer essa integração Brasil-Portugal, que é tão importante, eu acho, né?
São países tão distantes fisicamente, mas tão próximos em termos culturais, em termos não só da linguagem, mas em termos... O mais importante de tudo é a cultura, né? A língua, a cultura e o jeito são muito próximos. Mas eu não queria deixar o Wagner Alves sem a resposta, né? Ele está ali ansioso. Tarefa, nessa força-tarefa terceirizada, empresas parceiras, com o propósito de fazer o atendimento personalizado ao cliente da contabilidade? Roberto, eu não entendi muito bem essa pergunta dele. Você pode me ajudar? Porque você tem vários tipos de parcerias. Pois é. O que eu vi em Londres, na Caltex do ano passado, foi em Portugal eles chamam de externalização, no Brasil a gente chama de terceirização, né? A gente viu escritórios de contabilidade do Reino Unido terceirizando o processamento contábil, fiscal, trabalhista com os indianos, né? Isso eu vi. Okay. Seria o equivalente ao seu escritório, por exemplo, um segundo escritório para fazer o processamento de folha. Mas não, já entendi. Uma força-tarefa para fazer o atendimento ao cliente de forma personalizada, eu realmente nunca vi e nem entendo que isso seja possível, porque, quer dizer, possível tudo é, nem entendo que isso seja uma questão que deva ser levada em consideração, porque é o core business do escritório, né? O core business é o atendimento, é a solução de dúvidas, é a solução de problemas. Eu vou usar essa sua linha de raciocínio, Roberto. Se propõe a auxiliar o escritório no relacionamento com clientes, né? Enfim. Deixa eu seguir, então, a tua linha de raciocínio e ver se eu vou responder ao Wagner, né? Por exemplo, uma área que eu acho dentro de uma empresa de contabilidade que pode ser terceirizada, isso é exceção. Assim, todas podem, claro, mas que eu vejo acontecer muito é a parte de legalização de empresas, é o societário. Tá? Por exemplo, a Confiare presta serviço de societário para várias empresas de contabilidade no Brasil. Por quê? Muitas vezes a pessoa está em outro estado, quer abrir uma filial ou quer fazer alguma coisa no Rio de Janeiro, a gente atende aqui e faz e presta esse serviço para contador. Então, essa execução pode ser feita, mas a relação com o cliente, se for comercial, eu acho que assim, eu não conheço nenhuma empresa de contabilidade que faça essa relação comercial terceirizada. É possível? Eu acredito que tudo é possível a partir do momento que você faz um teste e experimenta. Então, mas mesmo assim, você teria que trazer essa equipe para trabalhar, para ser treinada por você, para conhecer a empresa, ela teria que ter um conhecimento muito complexo. Eu acho que não vai valer a pena fazer isso. Eu acho que vale mais a pena você ter esse setor, por exemplo, de relacionamento dentro da sua empresa, que foi o que eu falei do sucesso do cliente, tá? É como se fosse isso. Esse setor dentro da empresa de contabilidade seria uma pessoa, um profissional sênior, que tem conhecimento um pouco de contabilidade, de tributo, de folha e de legalização, um conhecimento geral bom, e ela usaria os técnicos para poder atender. Tá? Se for esse tipo de terceirização, a única que eu conheço com sucesso é a parte de societário e legalização de empresas, que funciona bem. Você usa terceiros, tem um contrato de confidencialidade, obviamente, mas a relação com o cliente comercial sempre é pela própria empresa, porque ela tem muito a ver. Contabilidade, serviço de contabilidade, de BPO, todos eles correlacionados ao ramo de contabilidade, eles têm uma coisa em comum, que é a confiança. Então, isso vem muito da cultura de cada empresa. Tá? Trabalhar com terceirização e parcerias de software e tudo mais, isso é ok, mas relação de cliente, eu realmente não tenho essa experiência, assim, a não ser no setor societário. Nós realmente precisamos encerrar aqui, né? Bom, posso convidar a Cris para voltar? Claro, claro que sim. Nós temos aqui muito mais assuntos para discutir, porque precisávamos de mais tempo, portanto, com certeza que sim. Exatamente. Ai, que bom. Fico feliz aí com o convite e agradeço a participação. Eu vejo muito futuro para o G-Click em Portugal e vice-versa, sabe? Eu acho que teremos aí uma grandes oportunidades, tanto para os profissionais da contabilidade portugueses que querem ou que têm clientes brasileiros e negócios no Brasil, e profissionais, empresários da contabilidade no Brasil que têm clientes portugueses e negócios em Portugal. Então, esse programa que a gente está fazendo é um embrião, ele está nascendo agora, é algo, uma iniciativa nova, mas eu vejo muita sinergia, muito futuro nessa troca de experiências que a gente está promovendo aqui. Tá? Eu queria agradecer. Roberto, posso só deixar aqui o link do... Lógico.
Confiare.com.br é o link da empresa de contabilidade para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa história e sobre o que a gente oferece. E o Gclick, para conhecer um pouco da plataforma também, é gclick.com.br. Tá bom, gente? Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui. Um abraço, João. Obrigada, Roberto. João, quer se despedir do pessoal? Sim, antes de mais, muito obrigado pelo tempo que a Cris nos dispensou, ok? Acho que foram coisas fantásticas. Sinalizar também aquilo que o Roberto falou, os nossos países, aliás, nunca estiveram tão próximos como agora, okay? À custa desta desmaterialização também das nossas comunicações. Eu sinto falta de viajar, eu sei que o Roberto também sente falta de viajar, okay? Penso que muitos de nós sentem falta de viajar, mas não haja dúvida que este novo mundo nos aproximou de uma maneira muito mais forte, okay? Estamos todos espalhados pelo mundo e estamos a falar tranquilamente, como se estivéssemos todos na mesma sala, o que é fantástico. Sinalizar que existem oportunidades de parte a parte e para mim é um gosto estar a falar com alguém, okay, que diria que está noutro tipo de evolução na parte de contabilidade e foi um gosto termos falado muito destes pontos, okay, que são muito críticos no momento em que estamos. Portanto, muito obrigado, Cris. Obrigada. E obrigado ao Roberto, claro, por liderar todas estas conversas, que é excelente. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana, quarta-feira, 7h30 da manhã, horário de Brasília, 11h30 da manhã, horário de Lisboa. Um grande abraço.